Olá, sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. A nossa preleção de hoje, a nossa reflexão é sobre o passe e o Evangelho. E essa reflexão está baseada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, itens 1 e 2, capítulo 27, itens 1 a 4, e capítulo 28, itens 4 e 5. É importante a gente deixar referência para que possamos estudar depois um pouquinho mais. Bom, o título, então, como falamos, é Passe e Evangelho. O que é o passe? O passe nada mais é do que uma transmissão de energia que atua no nosso equilíbrio físico e também no nosso equilíbrio psíquico. De onde vêm essas energias? Né? Nós somos espíritos, e como espíritos, tanto espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados, nós possuímos dentro de nós e ao nosso redor essas energias, que elas variam de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos pensamentos, com a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E quando nós estamos com algum problema físico, ou um problema emocional, um problema espiritual, essas energias se desequilibram. E o passe tem como objetivo ajudar no reequilíbrio dessas energias. Então, nós podemos entender o passe como uma espécie de remédio natural que vai nos ajudar a nos reequilibrar, mas o efeito desse passe vai depender da nossa disponibilidade em recebê-lo, da nossa capacidade de absorver essas energias renovadas pela espiritualidade. Então, às vezes, pessoas diferentes tomam o mesmo passe e o efeito e a duração desse efeito varia de uma para outra, porque depende exatamente de cada um. Bom, se depende então de nós, como nos preparar para ter o melhor resultado deste passe? É importante que no dia em que nós vamos à assistência espiritual, no dia em que nós vamos tomar o passe, durante o dia, é importante que nós possamos buscar, na medida do possível, ter um dia tranquilo. Evitar brigas, discussões, conflitos, nos ligar ao nosso mentor individual, através da oração, através da elevação do pensamento. Isso é importante fazermos todos os dias, mas especialmente no dia da assistência espiritual, isso nos ajuda a receber melhor o nosso passe, os benefícios do nosso passe. Outra coisa importante, né, o tema da nossa conversa aqui hoje é passe e evangelho, porque o evangelho, ou seja, os ensinamentos trazidos por Jesus, são muito importantes e fazem parte da nossa assistência espiritual. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós vamos tomar um passe de harmonização, ou seja, para harmonizar as nossas energias. Nós normalmente chegamos, né, ao centro vindo ou do trabalho ou vindo da nossa casa, mas a gente vem com os pensamentos atribulados, preocupados com uma série de coisas. Então, o passe de harmonização nos ajuda a equilibrar essas energias e também a retirar de nós energias mais densas. Importante nós sabermos que todos nós somos espíritos e através das nossas vibrações nós atraímos outros espíritos desencarnados e também os encarnados. Então, ou seja, nós trocamos energia o tempo todo com as pessoas e muitas vezes nós chegamos ao centro carregando as nossas energias e energias que nós vamos pegando pelo caminho, que nós vamos absorvendo pelo caminho. Então, o passe de harmonização tem o objetivo de retirar essa energia mais densa para que nós possamos absorver melhor o nosso passe e também dar um primeiro equilíbrio, trazer um primeiro equilíbrio para as nossas energias. E aí, então, depois do passe de harmonização, nós vamos para a preleção evangélica, que é diferente de uma palestra. Uma palestra para trazer um ensinamento da doutrina espírita, e tem duração de 1 hora, enfim, ou mais. A preleção evangélica, como o próprio nome diz,
é o compartilhamento de um trecho do Evangelho que vai nos gerar reflexão e vai também nos preparar para que nós possamos receber melhor esse passe. Muitas vezes, o nosso tratamento nosso encarnado, já se dá ali mesmo na preleção. E na continuidade, quando nós vamos para o passe de tratamento, ele se complementa mais nesses irmãos que nós falamos aqui, que nós atraímos. Então, nós sempre temos acompanhantes espirituais. Então, muitas vezes, o nosso tratamento se dá já ali na preleção evangélica e ele finaliza com a aplicação do tratamento naquele acompanhante espiritual que nós estávamos trazendo, levamos, né, para o centro, que acabou se sintonizando conosco através do nosso tipo de vibração. Então, a segunda parte é a preleção evangélica, e aí vem os passes de tratamento. Então, dentro do Centro Espírita João de Camargo e em todas as casas da Aliança Espírita Evangélica, nós temos alguns tipos de passe. Então, nós temos o P1 e o P2, esse P vem de Pasteur. Então, P1 é um passe voltado para o nosso reequilíbrio físico. Então, ele é voltado para o material, para o orgânico. O P2, ele é um passe espiritual, que também atua no físico, mas ele é um passe espiritual. E aí nós temos também o CH. O CH, ele é um choque anímico, ele é aplicado em nós, porém, o objetivo dele é atuar no nosso acompanhante espiritual, aquele espírito que, por sintonia, está nos acompanhando. Ele não é necessariamente um obsessor. É importante entendermos que todos nós temos espíritos à nossa volta, que são espíritos que se sintonizam com a nossa energia. Então, não necessariamente é um espírito que está nos perseguindo, mas é um espírito que tem a mesma sintonia nossa. Então, o choque anímico, o CH, ele vai atuar nesse acompanhante espiritual. E aí nós temos também o P3A, que é um aprofundamento do P1, então é um passe que atua no material, no físico, e ele é mais aprofundado. E tem também o P3B, que ele é um passe espiritual, um aprofundamento do P2 e do CH. Então, ele é voltado para o espiritual e atua, no caso do P3B, atua em nós como assistidos, encarnados, e também no nosso acompanhante espiritual. Ah, mas qual passe é mais forte? Não existe passe mais forte ou mais fraco. O melhor passe é aquele adequado para o nosso momento, porque nós variamos as nossas energias e às vezes nós estamos mais desequilibrados fisicamente ou mais desequilibrados espiritualmente. Então, quando nós fazemos a verificação, o nosso mentor nos recomenda o passe mais adequado para aquele momento. Mas não existe um passe mais forte ou mais fraco, e sim um passe mais adequado para nos trazer o equilíbrio necessário. E é muito importante entendermos que o efeito e a durabilidade deste passe vai depender da nossa capacidade de absorvê-lo e também da nossa fé e do nosso merecimento. Porque muitas vezes a gente vai para o centro espírita buscar um passe que vai atuar no nosso físico buscando uma cura, mas às vezes aquele problema físico que nós estamos enfrentando é algo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Talvez nós tenhamos pedido no nosso planejamento reencarnatório passar por algum tipo de questão física para nos fortalecer. Então, muitas vezes essa doença ela não vai ser curada, mas nós sentiremos com certeza um alívio e um fortalecimento para que nós possamos enfrentar com mais resignação e com mais fé essa questão física que nós possamos estar passando. Então, o efeito do passe vai ser mais ou menos duradouro de acordo com a nossa fé, com o nosso merecimento e também com a nossa capacidade de absorver aquele passe. Por isso que é muito importante a nossa preparação, buscar estarmos calmos durante o dia, nos ligarmos com o nosso mentor e estarmos ali presentes de verdade, concentrados, prestando atenção à preleção e depois nos disponibilizando para receber aquele passe. Então, quando nós vamos receber o passe, tanto o passe de harmonização quanto o passe após a preleção, o trabalhador que vai nos aplicar aquele passe, o voluntário que vai nos aplicar aquele passe, ele nos orienta
pense em Jesus. Por quê? Para que nós possamos elevar o nosso pensamento e nos concentrar em algo bom, em algo positivo. Então, para que a gente possa guardar assim na mente o que é, como é que o passe funciona e o quão importante ele pode ser para nós, eu vou compartilhar uma historinha que está aqui nesse livro chamado Atravessando a Rua. É um livro espírita, escrito por Richard Simonetti. E a história se chama O Centro Forte. Conta-se que um trabalhador, uma pessoa que frequentava uma casa espírita, ele chegou no dirigente da casa e falou assim: olha, seu Fabrício, já faz algumas semanas que eu estou aqui frequentando esse centro, venho toda semana religiosamente, tomo o meu passe, como o senhor me orientou ali no dia da entrevista, mas eu não sinto nenhuma melhora. Eu continuo com dor de cabeça, eu continuo me sentindo angustiado, não estou vendo nada mudar. E o dirigente fala para ele: mas calma, senhor João, é preciso ter paciência, é preciso dar tempo ao tempo. As coisas não acontecem assim de um dia para o outro. E aí essa pessoa responde: mas quando me indicaram aqui esse centro, me falaram que era um centro forte, que tinha aqui os mentores mais poderosos que iriam resolver meu problema assim, ó, num estalo. E aí, pacientemente, o dirigente diz: não, é verdade que em qualquer casa espírita ou em qualquer templo religioso que trabalhe com a mensagem de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, em qualquer lugar que traga isso para as pessoas, com certeza terão benfeitores atuando a favor das pessoas que frequentam, a favor dos trabalhadores. Mas não basta só esperarmos que a espiritualidade faça parte dela. Não basta apenas ouvir a preleção espírita ou tomar o passe. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos disponibilizar para receber este passe, trabalhar o perdão, trabalhar a paciência, trabalhar a oração. Tudo isso em conjunto é que vai proporcionar a cura e a melhora dos desequilíbrios que possamos estar passando. Mas não satisfeito, esse frequentador continua dizendo: mas não tem outro jeito? Porque o senhor é de convir, né? Como eu falei na entrevista, eu estou passando por muitos problemas. Então, o senhor é de convir que não é fácil para mim ser paciente, perdoar. E aí o dirigente diz: eu entendo perfeitamente o que o senhor está passando. E não estou dizendo que é fácil. Porque o próprio Jesus nos ensinou a questão da porta estreita. Porque a porta é estreita, porque é mais difícil mesmo. Mas este é o caminho que leva à salvação, ou seja, é o caminho que vai nos levar ao nosso equilíbrio e à nossa melhora como seres humanos. E aí esse homem ficou pensando e falou: mas é assim mesmo, né? Não tem outro caminho? E o dirigente: não, que eu conheça não. O caminho realmente é nós nos trabalharmos para que nós possamos atingir essa cura e esse equilíbrio. Aí ele falou: tá bom, tudo bem então eu vou persistir. Falou isso, acabou a assistência, ele foi embora e nunca mais voltou. Provavelmente está por aí procurando um outro centro forte. Então, o que essa historinha nos diz? Que muitas vezes a gente acha que o passe vai fazer o milagre, que nós vamos chegar no centro cheio de problemas e vai tudo se resolver porque nós tomamos o passe. Mas não, meus irmãos. Depende de nós. Sim, a espiritualidade nos ajuda, sim, os trabalhadores que ali estão se preparam, estão ali com muita boa vontade, mas o resultado do passe, o benefício e a duração do benefício do passe depende de cada um de nós, da nossa vontade e do nosso esforço no bem. Que possamos durante essa semana refletir sobre o que nós estamos buscando e como nós estamos nos preparando para receber o nosso passe. Que possamos sempre refletir sobre as mensagens que são passadas semanalmente durante as preleções e que possamos entender que o efeito do passe, que é essa troca de energia, ele vai acontecer seja no passe presencial, seja no passe individual, seja no passe coletivo ou seja no passe à distância. Porque é uma transmissão de energia e a energia, para a energia não tem parede, não tem distância. Essa energia ela chega. O mais importante é que nós nos preparemos através da ligação com o nosso mentor, da disponibilização nossa, né,
para que nós possamos, da nossa verdadeira vontade de nos melhorar. É isso que vai fazer o passe atuar em nós. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre.